Olá, eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal que tem o objetivo de fazer você aprender matemática. Essa é a aula 3 sobre o Teorema de Tales. Nessa aula nós vamos dividir ela em duas partes. A primeira parte nós vamos fazer essas duas questões que falam de uma aplicação direta sobre o Teorema de Tales e a parte 2 nós vamos mostrar questões de concurso, duas questões também de concurso para a gente poder analisar, tá ok? Então, na aula de hoje, nós vamos resolver essas duas questões para que a gente consiga verificar como que a gente resolve, como é que a gente pode aplicar o Teorema de Tales depois de ter visto a teoria nas duas aulas anteriores. Caso você não tenha visto as duas aulas anteriores, eu sugiro que você veja para que você entenda o que vai ser feito agora. Tá certo? Então vamos lá, acompanha comigo. Questão número 1. Sabendo que as retas na horizontal são paralelas, a medida do segmento AC é igual a... Vamos observar a figura, tá? Tá aqui as alternativas. A gente tem que tomar cuidado porque é uma questão simples, mas que se a gente não ficar atento, a gente pode acabar errando. Então veja bem. Aqui a figura representa, pelo enunciado, ó, as retas na horizontal, que são essas daqui, essas três retas na horizontal, elas são paralelas, ou seja, isso aqui é um feixe de retas paralelas. E essas retas, duas retas aqui, que estão interceptando ou cortando esse feixe de paralelas, são chamadas de retas transversais. Então, essas condições são ideais para a gente aplicar o Teorema de Tales, né? Que diz o que para a gente? Vamos relembrar que em um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, as paralelas geram sobre as transversais segmentos proporcionais, ou seja, esses segmentos aqui, AB, BC, A', B' e B', C', são proporcionais, que a gente pode pensar. A razão formada entre os segmentos sobre uma das transversais é igual à razão formada entre os segmentos na outra transversal. Então, veja bem, só que a gente quer saber qual é o tamanho do segmento AC. Se você for observar, o segmento AC é esse segmento todo aqui, que vai de A até C. Então, é um segmento todo, tá? Mas para a gente determinar esse segmento todo, já que a gente conhece o tamanho do segmento AB, basta a gente determinar o valor desse segmento BC, que a gente pode chamar simplesmente de X, tá? E aí depois, no final, a gente pode fazer uma soma entre esses dois, entre o tamanho desses dois segmentos, tá? Então aqui claramente pode aplicar o Teorema de Tales. Então, a razão formada sobre essa transversal, vamos colocar aqui para a gente. Vou passar para o outro lado para escrever melhor. Veja bem, 10 sobre x, vamos colocar isso aqui, 10 sobre x é igual à razão formada entre segmentos correspondentes na outra transversal. Nesse caso, 8 e 12. Toma cuidado, gente, que essa razão precisa ser formada com os segmentos correspondentes. Se eu comecei a razão com o segmento de cima pelo segmento de baixo, lá na outra transversal a razão formada também tem que seguir esse padrão. Segmento de cima pelo segmento de baixo. Porque eu poderia também construir assim, ó, segmento de baixo sobre o segmento de cima, não tem problema nenhum. E depois a razão, só que aqui nessa outra transversal eu vou ter que manter o padrão. Segmento de baixo pelo segmento de cima, não tem problema nenhum. Se você formar essa proporção, vai dar certo também. Mas vamos fazer do jeito que está. 10 sobre x, 8 sobre 12. Como é que a gente resolve uma proporção? É simples, é só a gente multiplicar cruzado. O que eu recomendo sempre? A gente começar logo pela incógnita, tá? Porque aqui tanto faz por onde eu vou começar. Então eu vou fazer esse x vezes o 8, que vai dar 8 vezes x. Isso aqui vai ser igual 10 vezes 12. Vamos colocar aqui 10 vezes 12. Pronto.
10 vezes 12 dá para a gente resolver esse lado, né? 10 vezes 12 com certeza é 120. E aqui vai repetir 8 vezes o x. O que a gente vai fazer agora? Esse 8 multiplica, já que o objetivo é isolar a letra x em uma equação. Vai ficar x é igual a 120. Se multiplica, vamos mudar de outro lado da igualdade, vai a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Pronto. Aí olha como vai ficar. O x, portanto, vai ser igual a 120 dividido por 8. Quanto é que vai dar? Bom, vamos fazer aqui, né? 120 dividido por 8. Vamos fazer o nosso rascunho. Posso marcar o 12. 12 dividido para 8 vai ser 1. 1 vezes 8 é 8. Para 12 faltam 4. 4 é menor que 8. Vou baixar o próximo número, que é o 0. Fica 40. 40 dividido por 8 vai ser 5, porque 5 vezes 8 é 40. Para 40 não sobra nada. Portanto, o valor do nosso x é 15 centímetros. Vamos marcar aqui. Pronto, 15 centímetros. E aí que eu falei no início, no princípio, qual é o grande erro? A gente vai no automático, só faz aplicar o teorema de Tales, aliás, pelas condições serem favoráveis a isso, né? A gente aplicar, e a gente vem, olha a alternativa com o número 15. E a gente vai lá e marca, ó, 15. Só que a gente não se atenta, cuidado com a pergunta. O tamanho do segmento AC. O segmento AC é o segmento todo, de A até C. Então, basta eu somar o segmento AB, 10 centímetros, com o segmento BC, que eu acabei de determinar, 15. 10 mais 15 vai dar 25. Deixa eu colocar aqui a resposta para a gente registrar. Então, a resposta vai ser 10 centímetros mais os 15 centímetros do segmento BC. Isso aqui com certeza vai ser igual a 25 centímetros. Pronto. Alternativa C. Tá aí, ela é a alternativa correta. Perfeito? Bem simples, de aplicação direta, só tem que tomar esse cuidado com a pergunta, tá? Entender bem o que está sendo pedido. A questão número 2 faz o seguinte. Diz assim, sabendo que as retas R, S e T são paralelas, então o comprimento de x em centímetros é igual a... Bom, vamos entender a figura aqui. No texto diz que as retas R, S e T são paralelas, ou seja, elas três juntas formam um feixe de retas paralelas. E que as retas A e B são transversais porque elas cortam esse feixe de paralelas, tá? Então, novamente, nós temos condições ideais para aplicar o teorema de Tales, certo? Que diz que os segmentos formados sobre uma das transversais é proporcional aos segmentos formados na outra transversal, ou então, a gente usando a linguagem de proporção, a gente pode dizer que a razão formada entre os segmentos sobre uma das transversais é igual à razão formada entre os segmentos correspondentes na outra transversal. Vamos aplicar isso. Aí lembra, tanto faz a ordem que você vai começar, só tem que manter o padrão para a próxima transversal. Então aqui vai ser 4x menos 1 sobre 6,3 centímetros. Vou fazer isso aqui. 4x menos 1 sobre 6,3. Isso aqui vai ter que ser igual à razão formada. Agora, olha, se eu comecei com esse segmento daqui, da esquerda, então tem que começar a razão no outro também com essa medida de segmento na esquerda, que é 3x e 5,25. Pronto. Muito bem. De novo, já que a gente tem a proporção, a gente pode multiplicar cruzado, né, em x. Bom, aqui, como a gente tem x tanto num elemento, nesse elemento quanto nesse, aí eu recomendo a gente fazer com o que tem mais elementos, que é esse, 4x menos 1, tá? Então, olha, 4x menos 1 vezes 5,25 ou
5,25 vezes... Agora, olha só. Presta atenção aqui que eu vou fazer. Esse elemento 5,25, presta bem atenção, tá? Ele vai multiplicar esse elemento todo, que é o 4x menos 1. Só que a gente tem que tomar cuidado que se a gente escrever assim, matematicamente está dizendo que é o 5,25 multiplicado só pelo 4x. Só que não é isso. É o 5,25 multiplicado por todo o numerador dessa fração. Então, para representar isso matematicamente, a gente faz o uso do parêntese. Aí aqui você está dizendo que o 5,25 está multiplicando o elemento todo. Perfeito? Legal. Então vamos lá, vamos seguir. 6,3 vezes 3x, vamos colocar aqui 6,3 vezes o 3x. Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Nessa multiplicação de um número e tem um parêntese aqui, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esse elemento de fora por cada um desses elementos aqui dentro do parêntese. Certo? Então, olha como vai ficar. 5,25 vezes 4, se você fizer essa multiplicação, pode fazer no rascunho se você quiser, com certeza vai dar 21. Como tem o x aqui, a gente vai repetir esse x, ó, 21x. Tá? Se você fizer, tem problema você fazer no rascunho essa multiplicação. Estou fazendo direto. 5,25 vezes menos 1 vai dar 5,25 negativo. Pronto. Igual 6,3 vezes 3. Se você fizer essa multiplicação também, isso aqui vai dar 18,9. 18,9. Aí repete o x. Tá ok? Bom, feito essas multiplicações, essas contas, o que a gente vai fazer agora? Esse 18,9x que está aqui, eu vou passar ele para cá, para o outro lado. Percebe que aqui não aparece o sinal de mais, mas tem. É um número positivo. Então, quando ele vir para cá, para o outro lado, ele vai ter que vir negativo, né? Operação inversa. Então, o que vai ficar? Vou repetir esse 21x, vou escrever aqui desse lado, para aproveitar o espaço. Ó. 21x, aí, ó, menos 18x, perdão, 18,9, deixa eu organizar aqui, 18,9 x, esse elemento aqui eu vou repetir, menos 5,25, e isso aqui vai ser igual, bem, como eu estou tirando esse elemento passando para cá, nesse outro lado da igualdade vai ficar sem nada, vai ficar com zero, tá? Pronto, fica o zero. Bom, fazendo agora a operação 21x menos 18,9x, isso aqui com certeza vai dar 2,1x, tá? 2,1x menos 5,25, isso aqui é igual a zero. O próximo passo que a gente tem que isolar a letra x é pegar esse elemento aqui, o 5,25, e passar ele para cá, para o outro lado, tá? Para o lado direito da igualdade. Bem, eu vou fazer isso aqui, tá? Como não deu espaço, ó, vou colocar um asterisco aqui e vou terminar essa conta bem aqui. Pronto. Vamos lá. Vai ficar 2,1x igual a zero, tá? Mais 5,25. Vou colocar aqui embaixo, tá? 5,25. Bom, 0 mais 5,25 vai dar 5,25. E aqui vai ficar o 2,1 vezes x.
Perfeito? Bom, como aqui tem a multiplicação entre o número e a letra, para isolar o x, vou usar a operação inversa. 5,25 dividido, só organizar esse igual aqui. Agora tá certo. Para 2,1. Portanto, o valor do x vai ser igual. Bom, essa divisão vale a pena a gente fazer. Eu vou fazer aqui nesse cantinho, tá, gente? Para você observar. Bom, deixa eu apagar aqui. Fazer aqui nesse cantinho pra gente. Bom, eu quero dividir, vou fazer em azul. 5,25 por 2,1. Olha como vai ficar. Bom, quando a gente vai fazer divisão entre números decimais, ou quando aparece pelo menos um número decimal, o que a gente vai fazer? A ideia é a gente igualar a quantidade de casas decimais aqui, tá? Então perceba que o 5,25 ele tem duas casas decimais, ou seja, são dois números à direita da vírgula, e o 2,1 só tem um elemento. Então o que a gente faz nesse caso? Para igualar, basta a gente colocar o zero, não vai mudar nada. O 2,1 ou 2,10 é o mesmo número, não importa quantos zeros você queira colocar aqui, tá? É a mesma história do zero à esquerda, se é o 1 ou 0,1 é o mesmo 1. Aqui também vai funcionar. Então, uma vez igualadas as casas decimais, o que você vai fazer? Você vai desconsiderar a vírgula e vai fazer a divisão entre os números que ficaram sem a vírgula. Nesse caso, 525 dividido para 210. 525 dividido para 210, qual o número multiplicado por 210? O resultado vai dar 525 ou próximo disso. Nesse caso, com certeza vai ser o 2. Por quê? Porque se eu fizer 3 vezes 210, vai dar 630. Aí já passa. Então, por 2 vai dar 420. Então, olha, eu posso fazer uma subtração aqui, ó, 420. 5 menos 0 é 5, 2 menos 2 é 0, 5 menos 4 é 1. Olha o que sobra, 105, tá? Só que 105 é menor que 210, não dá para fazer essa conta. Como não tem número para baixar, o que eu posso fazer aqui? Para continuar, eu posso colocar o zero, um zero aqui, e uma vírgula. Pronto. Agora é só seguir o cálculo. 1050 dividido para 210. Como é que vai ser? Com certeza esse resultado vai dar 5. Porque 5 vezes 210 vai dar 1050. Veja. A resposta aqui vai dar resto zero. Então a resposta da questão 2, o x vai ser 2,5 centímetros. Pronto. Tá resolvido nossa questão, tá ok? Deixa eu apagar essa... Não, vamos deixar essa conta aí. Vou apagar. Melhor. Bem, uma vez que a gente entendeu o que aconteceu, vamos fazer nossas considerações finais agora, tá? Então veja bem, nós trouxemos duas questões de aplicação direta do Teorema de Tales, tá? Uma, a gente fez questão de não fazer uma pergunta direta, e sim uma pergunta com um tom mais, digamos assim, mais elaborado, para que a gente entenda e comece a prestar atenção nas leituras, no comando da questão, que muitas vezes a gente erra as questões porque a gente não lê bem o comando e acaba fazendo bobagem. Então, essa ideia de querer o segmento todo, ela é muito interessante, porque não basta só determinar o valor da letra. Muitas vezes esse é um grande problema de nós alunos, é que a gente acha que determinamos o valor de x, acabou a questão. E aí, normalmente, quem elabora as questões faz isso, faz aparecer esse valor. E muitas vezes não está correto, não é... Quer dizer, ele vai ajudar a gente a determinar o valor correto, a resposta correta. Mas, às vezes, não. Como diz, ó, vai ter um detalhezinho a mais, isso acontece muito em matemática. Então, fica atento nesse tipo de questão. Na questão número 2, vale a gente ressaltar
a questão da aparição de não aparecer a letra, só o X simplesmente, mas uma expressão algébrica, né, determinando um segmento, né, um segmento em X, e além do mais, a aparição de números decimais também, que é importante. Lembra que na aula 2 do Teorema de Tales, ou seja, na nossa aula anterior, nós demonstramos o Teorema de Tales para segmentos comensuráveis, ou seja, aqueles segmentos que a gente consegue expressar por números fracionários e decimais, e finitos, né, e os infinitos periódicos. E aqui tem, né, essa aparição, então você vê que ela é uma questão de aplicação direta. No entanto, a gente precisa ter o cuidado, né, de lembrar do estudo das equações do primeiro grau, né, com parêntese, e saber fazer as operações com os números decimais, tá? As multiplicações, as divisões, e esse é o cuidado. Falta a gente marcar aqui, né? A resposta correta é 2,5, e aqui sim só quer o valor do X. Então a resposta certa aqui é a letra B, tá? Então, desde já eu agradeço a atenção de todos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, e se você não for inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva para que a gente possa trazer mais conteúdos de matemática aqui no canal, para que a gente possa estar aí auxiliando vocês nessa caminhada, nesse processo, na verdade, de ensino-aprendizagem em matemática, tá? Obrigado mais uma vez e até a nossa próxima aula. Grande abraço!